Graças a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós já louvamos, já oramos, já presenciamos o batismo. Agora nós pedimos a Deus para Ele falar conosco através da sua palavra, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Versículo 5: Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Até aqui, Senhor nosso Deus, mais uma vez falamos contigo e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar em cada coração, venha revelar a tua vontade a cada um nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o capítulo 3 do Evangelho de Mateus nos apresenta João Batista, João que pregava no deserto da Judéia, e ele pregava sobre arrependimento, e ele batizava no rio Jordão. E diz a palavra do Senhor que ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E o interessante, que eu quero chamar a sua atenção, é que esse João pregava sobre arrependimento. E o arrependimento é o primeiro passo para nós que queremos nos aproximar de Deus. O primeiro passo é o arrependimento de uma vida de pecado, de uma vida fora da vontade de Deus. E esse era o tema da mensagem de João Batista. Além dele batizar, confirmando esse arrependimento. E eu entendo aqui, irmãos, é que João e o próprio Mateus escrevendo acerca dele, no versículo 3, diz assim, ó: Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ou seja, o próprio Mateus que está escrevendo, ele faz questão de ressaltar que aproximadamente 600 anos antes deste evento,
o profeta Isaías já havia profetizado acerca dele. E eu entendo que João, pregando, ele entende o seu papel, ele entende os motivos pelos quais ele veio ao mundo, ele entende a sua missão, ele entende o seu propósito e o seu chamado. E interessante, irmãos, que a primeira lição que podemos extrair dessa passagem bíblica é a importância de entendermos o nosso papel nesse mundo. A importância de entendermos o nosso chamado. Porque nós vemos muitas pessoas perdidas, não sabem para onde vão, sem rumo, sem direção. E o mais interessante ainda é que essa palavra arrependei-vos significa exatamente mudar de direção. Se você está indo por um lado, você muda de direção e toma a direção correta. Então, João entendeu o seu papel, o seu chamado. Precisamos entender qual o nosso papel neste mundo. Além do papel de sermos, além de vivermos e cumprirmos alguns papéis na sociedade, pai, filho, empresário, funcionário, no reino de Deus, na presença de Deus, precisamos entender o nosso papel. E talvez você está aí pensando, meu Deus, eu estou exatamente nessa posição de não saber qual é o meu papel diante de Deus, de não saber que rumo tomar, que direção tomar. E eu já adianto para você, irmão, que não há coisa melhor do que para entendermos o nosso papel e o nosso direcionamento, nos aproximarmos daquele que nos criou, que nos formou. Ele mesmo, o próprio Deus, nos criou para um propósito aqui na terra. À medida que nós nos aproximamos dele, nós entendemos o nosso papel nesse mundo, entendemos o nosso chamado, entendemos a nossa função, entendemos para que ele nos chamou, qual o objetivo que eu nasci. À medida que eu me aproximo de Deus, eu começo a andar e trilhar pelo caminho correto, pelo caminho certo, na direção correta. À medida que eu me afasto de Deus, eu me afasto do propósito, do chamado, da direção e do papel pelo qual ele me criou. Pensa bem, irmãos. Quando eu me aproximo, eu tomo a direção correta. Quando eu me afasto do Criador, eu perco a direção. Eu fico igual um navio, um barco sem direção. Porque o Espírito Santo de Deus é a bússola que nos direciona, que nos guia, que está ao nosso lado, que até intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos expressar o que queremos em oração. Ele é o nosso guia. E é exatamente essa mensagem que João Batista estava pregando: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado. E as pessoas iam até ele e eram batizadas no Jordão, confessando os seus pecados. Porque o que é o pecado? O pecado, ele vem para nos tirar do propósito. Ele vem para causar uma confusão.
O diabo, nosso adversário, ele vem oferecendo um atalho para muitas coisas, mas só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. O verso 5, nós já lemos que então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Vale a pena ler mais uma vez, versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, conforme eu já falei, confessando os seus pecados. O pecado que nos afasta de Deus, o pecado que nos afasta do Criador, confessando os pecados. E eu quero chamar a tua atenção para o versículo 7. E vendo ele, quem? João, vendo muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E eu quero chamar muito a sua atenção nesse versículo 7. Porque João, ele não chama de raça de víboras as pessoas comuns, os pecadores, aqueles que estão indo para receber a palavra, para serem batizadas no Rio Jordão. Mas ele dirige essa palavra dura exatamente para os religiosos, para os fariseus e os saduceus. E quem eram os fariseus e saduceus? Eram os religiosos da época, eram os entendidos na lei, eram os entendidos para a sua compreensão na Bíblia. Fariseus e saduceus eram aqueles que se vestiam diferente, aqueles que tinham uma posição de destaque na sociedade como religiosos, aqueles que tinham influência no meio público, no Estado, na política. Mas eram aqueles que pregavam e não viviam. Eram aqueles que pregavam para que as pessoas vivessem aquilo que eles mesmos não praticavam. Talvez você entrou aqui diante de tantos escândalos que nós vemos no mundo, e eu vou falar o português claro, diante de tantas lideranças evangélicas praticando coisas que fazem pessoas dizerem: eu nunca quero ser crente, para ser crente igual o fulano, para ser crente igual a liderança A, para ser crente igual o pastor B. Olha como está sendo essa indignação que vem ao teu coração, ao ponto de você não querer ser crente ou evangélico por conta desses escândalos. É a mesma indignação que vinha ao coração de João Batista, ao ponto dele dizer para os fariseus e saduceus, pessoas de influência, mas que não viviam o que pregavam, pessoas que escandalizavam a lei, a palavra, pessoas que mais afastavam aqueles que estavam de fora do que traziam para o reino de Deus, para a palavra. O próprio Jesus chamou os fariseus de túmulos caiados e hipócritas. E o próprio Jesus disse para os fariseus: vocês percorrem céus e terra para fazer um prosélito, ou seja, em outras palavras, um convertido, e os torna mais merecedores do inferno do que vocês próprios. E esses mesmos religiosos, fariseus, saduceus, que viviam dessa forma, e que hoje em nossos dias nós ainda podemos perceber na sociedade, no mundo religioso, fariseus e saduceus que mais afastam pessoas do evangelho do que trazem para o evangelho.
esse João Batista indignado e dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E aí João Batista completa no versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui João Batista está cumprindo o seu chamado. Ele está preparando o caminho para o Messias. E ele está dizendo qual é, na verdade, o propósito do Evangelho. Que Jesus haveria de vir e pregar e morrer na cruz do Calvário e ressuscitar no terceiro dia. Aqui ele está revelando: Deus não nos chama para viver um evangelho de aparência. Deus não nos chama para viver um evangelho de carteirinha. Deus nos chama para viver um evangelho em que a cada dia permitimos que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Nós não somos santos, irmãos. Nós não somos perfeitos. Nós somos feitos de carne e osso. Mas uma coisa precisa estar em nosso coração: o desejo de viver o verdadeiro evangelho. O desejo de entrar no céu pelas portas. O desejo de cumprir o que está escrito em Apocalipse, que diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É isso que João Batista está dizendo aqui: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se arrepender não é dizer para Deus que não vai fazer e fazer de novo. Se arrepender é abandonar a prática do pecado, é tomar um novo rumo, é mudar de direção, é dizer para Deus: Deus, eu não consigo sozinho, me ajuda, segura na minha mão. Nós vemos aquele texto bíblico, irmão, aonde Jesus vem andando por cima das águas. Nós somos semelhante a Pedro, que diz para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus faz: vem. E hoje ele fala para você: venha. Venha viver a transformação. Venha viver o milagre. Venha viver mudança de vida. Mas como nós somos humanos, assim como Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas, talvez na sua mente você se recorde de momentos em que você orava mais, em que você lia mais a palavra, em que você estava mais próximo de Deus. E Pedro anda sobre as águas, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. E disse para Jesus: Senhor, socorre-me. E Jesus estendeu a mão e pegou e o levantou. E eu acredito, irmãos, de verdade, que Jesus quer fazer isso com muitos que estão aqui nessa noite. Porque sozinho nós não conseguimos. Nós sentimos medo mesmo. Nós sentimos o vento forte. E a nossa fé, ela é pequena. Nós sentimos vontade de voltar atrás. É como diz aquele louvor antigo: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações. Mas a escolha é nossa. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Talvez ontem, irmão, não fomos amigos de Deus, mas hoje Ele te chama para ser amigo dEle novamente, porque um novo dia raiou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Hoje Deus nos dá a chance
de fazer tudo novo, de repensar a nossa vida, as nossas atitudes e produzir frutos dignos de arrependimento. O versículo 9 diz assim: e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Esse era o costume dos judeus. Nós somos descendência de Abraão. Como se ser descendência de Abraão iria trazer algum benefício espiritual. E às vezes nós cometemos os mesmos erros. A minha família toda é crente. Meu pai, desde que eu me entendo por gente, ele é crente. Minha mãe, mulher de oração. E eu e você? Ou então nós nos apegamos ao passado, irmão. Olha, há 10 anos atrás, como eu orava, como eu pregava. E hoje? Porque a salvação, ela passa por alguns estágios. Eu fui salvo quando entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Eu estou sendo salvo durante a minha caminhada no Evangelho. E eu serei salvo quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Ou quando nós morrermos e Jesus vier, e a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, eu fui salvo, pronto, garantido. Não, é um processo. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos. E a cada dia, irmãos, nós vamos trabalhando a nossa vida com Deus, a cada dia. É um exercício diário, é uma rotina diária, a fim de produzir frutos dignos de arrependimento. Não é eu ser membro de uma igreja que vai garantir a minha salvação. Não é eu ser filho de pai e mãe evangélicos que vai garantir a minha salvação. Os judeus se apegavam nisso. Nós temos por pai Abraão. E aí João traz essa palavra. Deus pode suscitar filhos a Abraão dessas pedras. Versículo 10. E aí o versículo 10, João ele vem dizendo: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui João, ele nos chama a responsabilidade. Ele diz: olha, o juízo está às portas. Todos nós iremos responder, irmãos, por cada atitude, por cada decisão, por cada palavra pronunciada, por cada intenção. Todos nós seremos julgados. Talvez hoje você pode ter uma atitude que vai te beneficiar diante de Deus. Porque ele diz, ele traz ele traz palavras figuradas aqui. Figura de linguagem. Ele diz aqui, ó: o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Mas que palavra dura, irmão. É a realidade, irmãos. É a realidade. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu acredito que é o momento para refletirmos que tipo de fruto temos produzido. Porque a Bíblia, ela é o livro da vida. Ela nos chama a responsabilidade. Ela é como um espelho que nós temos contato com ela. E ela reflete como nós estamos diante de Deus. Versículo 11.
ele continua dizendo: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como foi lindo, irmãos, ver esses irmãos passarem pelo batismo hoje. Como foi lindo. De verdade, irmão, eu me emocionei ali, ver toda uma família passando pelas águas. Que maravilha. O céu está sendo povoado. Graças a Deus. E João vem dizendo, ele está preparando o caminho para o Messias, ele dizendo: eu vos batizo com a água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Versículo 12. Em sua mão tem a pá. Você já ouviu aquela expressão? Ele tem a caneta na mão. O que significa isso, irmão? O que significa uma pessoa ter a caneta na mão? É a pessoa ter a autoridade, não é isso? Ter o controle. Aqui ele utiliza o termo pá. Em sua pá. E limpará a sua eira. Eira era o local que recolhia o trigo. E recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo, que nunca se apagará. Aqui fala, irmão, de separar de verdade os salvos e os perdidos. O celeiro é o céu. A palha será lançada no fogo que nunca se apaga. De que está falando aqui, irmãos? De verdade. Dá um frio na barriga aí? Dá, mesmo temos certeza da salvação. Essa é a palavra de Deus. É a Bíblia, é a verdade. É o momento que Deus trouxe aqui para você pensar, para você refletir. E aí, eu entro no fechamento da mensagem. A partir do versículo 13, diz assim, ó: o batismo de Jesus. Até Jesus foi batizado, irmão. Olha só. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Jesus é o próprio Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. É o próprio Deus encarnado no nosso meio. E aí eu pergunto para você, ele tinha do que se arrepender? Ele necessitava passar pelo batismo? Mas olha o que aconteceu. Versículo 14. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? João já sabia quem ele era. Jesus se submeteu ao batismo. E Jesus, ele libera uma palavra, e diz aqui, versículo 15: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda justiça. Então ele o permitiu. Irmão, Jesus veio ao mundo para sentir a mesma coisa que você sente. Jesus veio a esse mundo e ele se entristeceu como nós nos entristecemos. Ele chorou como nós choramos. Ele sentiu dor como nós sentimos. Ele sentiu alegria como nós também sentimos. Ele se entregou à morte. Porque no momento que ele morreu ali na cruz, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Ele se entregou à morte.
ele cumpriu toda a justiça. Ele passou por tudo que era necessário. Ele não viveu privilégios, não. Ele poderia simplesmente não ter que passar pelo batismo, e ele não tinha. E tem um estudo mais apurado que Jesus, ele não precisava nem pagar imposto, porque ele era da descendência de Davi, e a descendência do rei não pagava imposto, mas ele paga imposto. Tem a palavra na Bíblia que ele fala para Pedro: vai lá, pesca, e você vai ver na boca do peixe a moeda, vai lá e paga o meu e o teu tributo. Jesus pagou conta também, irmãos. Ele viveu tudo, ele cumpriu toda a justiça, ele passou pelo batismo. E nós, Jesus orava, irmãos. Jesus buscava a Deus. Você no estudo mais apurado de teologia, você vai ver que ele é o próprio Deus. Se o próprio Deus buscava a Deus, imagina eu e você. Não é assim? Não traz um pensamento teológico aí bem apurado para nós hoje? Se Jesus cumpriu tudo isso, e às vezes nós ficamos relutantes, irmão. Não, eu não quero entregar minha vida para Jesus agora, não. Eu não quero. Irmão, não adia, não. Ou então você está no evangelho: não, mas eu não quero passar pelo batismo, não. Você está esperando o quê, irmão? O amanhã não nos pertence. O amanhã está na mão de Deus. Hoje nós estamos aqui. O amanhã pertence a Deus. Jesus falou: convém cumprir toda a justiça. Convém cumprirmos tudo que Ele estabeleceu. Louvado seja Deus. E os próximos versículos, para terminarmos. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja Deus. João pregou arrependimento, porque o arrependimento, ele abre porta de salvação. Conforme eu disse aqui, arrepender é mudança de direção. Talvez Deus te trouxe aqui para você ouvir essas palavras, irmãos. É tempo de mudar de direção. Deus fala conosco, mas a decisão quem toma é você. Deus não toma decisão por você. Ele toma decisão. Ele nos dá essa liberdade de nós tomarmos a decisão. Jesus está aqui ainda hoje, com a pá na mão, pronto para separar, salvar e restaurar. Você pode ter um rótulo religioso, mas hoje Deus quer te dar um novo nascimento. Não confie em tradições, nomes ou aparências. Arrependa-se, dê frutos, entregue-se a Jesus. Aleluias. Hoje Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Enquanto há voz no deserto, ainda há chance de salvação. Por isso, nesse momento, eu queria que a igreja estivesse com os olhos fechados.
Eu não conheço a sua vida, mas Deus, Ele conhece. Talvez você já está adiando há muito tempo a decisão de mudar de direção, de tomar um rumo diferente na sua vida. Talvez muitos livramentos Deus tem te dado, Deus tem te concedido. Talvez você até sabe qual é o teu chamado, mas você tem se esquivado. E hoje Deus te chama à responsabilidade de entregar o teu caminho ao Senhor e deixar que tudo Ele venha fazer. Eu gostaria de perguntar se você quer tomar essa decisão hoje de mudar de direção, de entregar a sua vida a Cristo. Toda a igreja está em oração nesse momento. E eu tenho certeza que ao sair de casa, o Espírito Santo, ele já vem trabalhando no teu coração. O Espírito Santo já foi falando no teu coração. O dia é hoje, o dia é hoje. Então você pode fazer um sinal com a sua mão para que eu possa te identificar e orar pela sua vida nessa noite. Levante a sua mão. Permita um novo recomeço de Deus na sua vida. Faça um sinal com a sua mão, você que está afastado do Evangelho. Ou talvez você que até é crente, convertido, mas está desigrejado por algum motivo, alguma decepção. Eu quero também orar pela sua vida. Basta você fazer um sinal com a sua mão para que eu possa te identificar. Louvado seja Deus, temos uma pessoa. Glória a Deus. Onde está a segunda pessoa? Eu sei que Deus te trouxe aqui para esse objetivo. A sua vinda aqui não foi em vão. Você pode fazer o sinal com a sua mão para que a gente possa orar por você. Eu vou pedir que o pastor já se aproxime. Mas enquanto isso, o convite continua para você tomar essa decisão e permitir que Deus faça diferente na sua vida. Não relute para aquilo que Deus tem para a sua vida. Hoje é o dia, é a hora, e eu tenho certeza que todos verão a diferença. Todos ao seu redor irão dizer: olha, como você está diferente. Eu não sei o que está diferente, eu sei que está diferente. Porque a mudança, ela vem. A mudança vem. Ele começa a trabalhar em todas as áreas da nossa vida quando nós permitimos. Porque em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrar e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.